perdoa se a gente falar alguma coisa errada aqui, mas é que é a primeira vez, então a gente tá bem nervosa. Peço para os irmãos, por favor, que abram a Bíblia de vocês em Provérbios, capítulo 19. A partir do versículo 16. Todos acharam? O que guardar o mandamento, guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Versículo 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que a tua vida a ponto de matá-lo. O homem de gênio difícil deve sofrer o dano, porque se tu defenderes ainda terás gelo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábios. Versículo 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará o mal nenhum. 26 e 27. O que aflige o seu pai ou manda embora sua mãe é filho que traz vergonha ou desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Amém. Só até aqui. Irmãos, o que eu vou falar aqui é para honra e glória, para exaltecer o nome do Senhor, que diminua eu e apareça o Senhor. O que tem acontecido nas nossas vidas, já superamos. Eu tenho uns bens na minha vida, uns tesouros que não tem preço. Minhas 2 filhas, meu esposo, meus netos. E até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me abençoado e gratidão. Mas não foi fácil, não foi nada fácil. Irmão, eu vou falar um pouco da rebeldia, da minha Bianca, como foi difícil para ela, como foi para mim. Ela com 12 anos, eu já servi o Senhor. Eu tinha acabado de voltar da Bahia, estava de favor na casa de uma amiga minha, ela bem rebelde. Ela falou para minha vizinha: minha mãe pensa que eu vou para a igreja com ela, ela está muito enganada. Não fale para ela, mas eu não vou. Minha vizinha falou. Aí naquele tempo não era igual hoje, né? São quase 20 anos atrás. Não tinha celular, não tinha TV por assinatura. Se quisesse assistir o Fantástico, né? Aí eu peguei e falei: eu tô sabendo que tu não vai para a igreja comigo? Não, não vou não. Eu falei: então tá. Eu não vou deixar de servir a Deus para ficar com você. Você vai ficar em casa. Se a menina sair, você vai ficar trancada. Tá bom pra você? Ela ficou quieta. Me arrumei para ir para a igreja. Ela disse: mãe, eu vou. Foi. A honra e glória do Senhor. Olha onde ela está hoje, né? Graças a Deus. Aí veio a fase um pouco mais difícil. Aos 14 anos, Bianca botando fogo no mundo e eu atrás apagando. Aí eu falei: Senhor, prepara alguma coisa para essa menina fazer. Eu não podia pagar curso porque eu pagava 2 aluguéis. Eu tinha vindo da Bahia, vendi meu apartamento. Então, aí eu pagava onde eu morava e pagava o aluguel embaixo do salão. E eu orando. O curso da Bianca de cabeleireiro foi a coisa mais linda do mundo. Foi uma resposta de Deus. Porque assim, eu olhava para os 4 cantos e digo: meu Deus, tem que ter alguma coisa para essa menina preencher a mente dela. Senhor, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Deus preparou. Meu professor de cabeleireiro me chamou numa tarde e deu um curso para ela. Ainda deu diploma e tudo. Cheguei em casa, Deus não faz nada. Foi. A minha vizinha deu todos os materiais para ela. Honra e glória, né? Mas ela não queria. Porque ficar na rua era melhor, né? Mãe, lembra que é para exaltar a Deus, mãe. Aí ela não queria. Aí eu falei: não, tu vai fazer. Chegou lá, com 14 anos. Conheci o cunhado do meu professor. Começou a namorar, já se apaixonou. Com poucos dias, o namorado dela tomou. Aí ela chegou em mim: mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, mãe, eu preciso da sua ajuda demais. Ô, mãe, me ajuda. Eu falei: o que foi que aconteceu? Ela disse: mãe, me tira do curso. Por que, mãe? Não aguento não, mãe. E ele traiu ela com a coleguinha de curso, o mesmo horário. Mãe, porque eu tô cansada, mãe, eles ficam lá o dia inteiro se beijando na minha frente. Eu digo: ah, é?
ela. Eu digo, estude. Se você não estudar, não passar mais um ano vendo ele se beijar. Mais um ano. Estudou, passou. Hoje quem conhece o trabalho dela é uma ótima cabeleireira, um ótimo design. Então o que eu estou falando aqui, são jovens, eles não sabem o que eles querem. E eu penso assim, cabe nós interferir, né? E eu não tinha escolha. Não tinha escolha. Não, minha filha não vai fazer. Inclusive uma vizinha minha falou, Vânia, pelo amor de Deus, a menina não quer fazer, ela vai chorar. Eu digo, mulher, mas é porque ela quer ficar na rua. Tu não sabe que a rua é melhor na idade dela? Mas para honra e glória, tá aqui, né? Graças a Deus, trabalhando comigo, de fome não morre, né? Graças a Deus. Mas aí, quando eu pensei que tudo estava se ajeitando, e assim, eu criei ela sozinha, são duas, ela e a outra mais de 9 anos, 26 anos acabou de fazer. Uma bênção de Deus também, não está aqui porque ela mora em Tucuruvi, veio onde passar o Dia das Mães e foi embora. Ela e o esposo dela trabalham, tiveram que ir. Mas, quando eu pensei que estava tudo calmo, ela estava estudando no Charlie e conheceu uma pessoa. Essa pessoa, só Jesus na causa. Aí eu não gostei, porque minha mãe me ensinou princípios. Ou você trabalha, ou você não tem valor. E eu falava para ela, filha, olha que a mãe sofreu para criar vocês duas, que eu criei elas duas só, né? Não tenho irmão, não tenho ninguém aqui, era só eu e Deus. E o pai delas foram embora, tá nem aí. Enfim, era eu e Deus, em primeiro lugar também Deus, que nunca me desamparou, né? Aí ela conheceu essa pessoa, meninas, quando a mãe fala, não vai, porque a mãe quer o melhor. Não vai, não teima, não vai. Aí ela conheceu essa pessoa, namorou um ano e eu só sabia de murmúrio, eu não gostava dele, porque ele não gostava de trabalhar, e eu, filha, sai fora, mas foi uma paixão que, bem que a Bíblia fala, né, paixão não é de Deus. Terminou com ele, eu vibrei, eu falei, Senhor, glória a Deus, agora as coisas vai. Passei por ela trabalhava, olha que eu encontrei no trem, falei, foi mesmo, foi eu e fulano, tudo bem, tudo. No dia seguinte, mãe, olha que eu encontrei no trem, eu digo, rapaz, no mesmo horário, mesmo trem, o mesmo vagão. Falei, e eu pensando comigo, eu digo, eu sou o Bozo, né? Certo. Voltaram com força total. Aí foi minha ruína. Porque eu já sabia o que estava por vir. Aí minha mãe adoeceu, ficou muito ruim, amputou as duas pernas, eu fui para a Bahia. Eu falei, filha, você já está casada com fulano? Fica aqui, que a mãe não tem condição de pagar 2 passagens, eu tenho que ver sua avó. Fica aqui com ele. Tá, mãe, eu vou ficar. Eu digo, olha, filha, não planeja filho agora não, porque tu sabe que teu marido não gosta muito de trabalhar. E filho é para sempre, né? Filho é para sempre. Conversei, entrava por aqui, saía por aqui. E eu falando, insistindo, né? Aí cheguei da Bahia, já sabia que não ia ver mais minha mãe. Deixei minha mãe muito ruim. Aí falaram para mim, peguei a caixa, meu irmão foi lá em cima, não tinha nada. Digo, meu coração doeu. A senhora vai ser avó. Aí minha filha falou, mãe, a senhora não vai xingar, não vai fazer nada. Só que meu coração estava assim, eu pensei, eu digo, olha, minha mãe está indo e está chegando outra pessoa. Mas que dói. Eu falei para minha filha, não tem o que fazer, sua irmã já casou, a escolha é dela. Mas meu coração doía tanto. Por 5 meses, ele batia muito nela, judiava muito dela. Por 5 meses, eu estava sendo obreira da Mundial, nós tudo era obreira da Mundial, ela já estava afastada, né? Numa situação dessa, não fica mais na igreja, né, pastor? Aí ela vinha muito triste, minha vizinha apontou, eu chamei. Se você não está bem, a mãe, vem para casa. Eu criei vocês duas sozinhas, agora são 3 para criar uma, eu, você e sua irmã. A gente cria esse bebê, você está sofrendo, volta para casa. Ela falou, mãe, eu não sei. Ela foi. Mais tarde ele ligou, conversou comigo. Depois falou, que bom que ela foi, não sei o que, falou o que eu queria. Eu falei, tá bom, quando o filho de você nascer, vocês resolvem. Mas por enquanto fica assim, você fica na sua, ela fica na dela e tá ótimo. No dia seguinte, eu tinha saído, ela foi pro curso, ela foi fazer pré-natal. Aí minha vizinha ligou, Ivani, fulano de tal tá aqui, tá chamando tua filha o tempo inteiro. Outra vizinha minha que morava embaixo falou, Vani, você nem vai conversar com ele, deixa que eu converso. Cheguei, não tinha ninguém. Quando eu fui entrando em casa, só senti as pisadas, era ele. Bianca. Aí ela virou.
eu quero conversar com você, você não me atende. Eu digo, mas ontem o cara não estava esculhambando, não queria mais, hoje, né? E eu fiquei na porta, desse tamanho, ele era bem grandão, Cris, ele enorme, e eu na porta, assim, pra mim, eu impedi, né? Mãe sabe como que é, né? Fiquei na porta, ela pro lado de dentro, eu na porta, ele pro lado de fora, e falou. Aí eu falei, filha, vai pra dentro do quarto, ela balançou a cabeça que não, eu falei, vai tomar banho. Ela disse, mãe, ele vai atrás. Eu digo, meu Deus, é pior do que eu imaginava. Aí ele pegou, falou, eu preciso conversar com você. Na época era telefone de bateria, ela já tirou a bateria do dela, eu não atendia mais, a Carol também, tô querendo falar com você, não sei o quê. Aí falou assim, eu tô indo embora, eu vim despedir de você, que eu tô indo embora, eu tô indo pra Minas, olha aqui a minha mochila. Aí ela falou assim, fulano, Deus te abençoe, vai com Deus, não tem nada para se falar. Aí ele, olha aqui minha mochila, abaixou, puxou um revólver, meninas, puxou um revólver carregado, mirou na minha testa, falou, não estou com ela porque você não quer. Qual é a mãe, pastor, que quer? Criar o filho com tanta dificuldade, entrega na mão do vagabundo. Acho que não tem mãe que queira. Aí virou na cabeça da outra, ela tinha 14 anos, a outra, e falou assim, eu vou matar todo mundo. Aí pegou ela, puxou pelos cabelos, passa pra cá, arrastou. Eu moro no primeiro andar. Quando arrastou ela, lá embaixo estava fechado, só abria com a chave. Aí ele voltou, gritando, xingando, abre a porta, falava os palavrão. Aí eu fiz assim pra minha filha, pra outra, ela sem entender nada e eu espero. Aí eu falei, eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda pra minha filha. Saltei a janela. Quando eu saltei, eu caí, quebrei a cabeça do rádio, tanto que meu braço hoje é torto. Quebrei a cabeça do rádio. Aí o meu vizinho veio e falou, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Chama a polícia, eu fui chamar a polícia. E primeiro, quando ele arrastou ela de primeiro, eu mais a outra já se jogou no sofá. Nós gritávamos, Senhor, não permita que tire a vida dela, cuida dela, Pai, não permita. Nós assim entrou em desespero, tanto eu quanto a outra. Aí, quando ele voltou aqui, eu pulei, eu fiquei nessa situação, eu não conseguia falar, meu vizinho pegou o telefone. Aí chamou a polícia, aí veio 2 forças táticas, 4 polícias em cada um, foram 8 policiais. Mãe, o que aconteceu? Aí eu não conseguia falar, minha filha falou, vamos na casa dele. Eu falei, não tá lá não. Ele tá, você não entende nada, é pra lá que eles levam. É pra lá que eles levam. Aí eu, obrigada. Aí eu peguei e fui com eles, né? Chegou lá, bateram na porta, mas Deus o tempo inteiro ali conosco, Deus o tempo inteiro. Só que eu não sabia que já tinha gente com ela. Minha vizinha de baixo e outro vizinho acompanhou. Só que é assim, quando tem uma arma, ninguém faz nada. Aí ele só mostrava a arma, aí quando a polícia chegou lá, que falou, fulano é a força tática. Aí ele levantou e pegou na arma. Quando ele pegou na arma, meu vizinho falou que ele tremia muito, falou, meu Deus, agora ele vai matar a Bianca. Aí, só que esse vizinho meu, ele é muito violento, ele é de brigar com a polícia, mas nesse dia Deus segurou tanto ele, que ele falou que sentia vontade de pular na arma, mas ele pensava, mas e se realmente tiver bala, ele vai matar a Bianca. Aí ele pegou e quando ele levantou, que ele pôs a mão na cintura, o meu vizinho falou, isso mesmo, fulano, guarda a arma, isso mesmo, guarda, ele não precisa saber que você está armado. Aí ele pegou, colocou lá em cima. Aí os policiais entrou, um ficou do lado da porta para mim não descer mais Carol, os outros entraram. Aí falou, cadê a arma? Ele falou, joguei no rio. Só que eles são muito sábios, né? Aí um abraçou Bianca, puxou para longe e falou, filha, você está segura? Onde que está a arma? Ele não jogou no rio, né? Aí ela falou, não, está em tal lugar. Quando eles iam, os outros já iam com ele a arma. E foi assim, foi muito triste, foi muito tenso para mim, assim, eu achei que aquilo ali não ia ter retorno, eu achei que nossa vida estava acabada, mas sempre ali orando, pedindo a Deus. Aí quando a polícia trouxe ele para fora, a polícia chegou, puxou a arma, abriu a mochila dele, aí falou assim para mim, agradeça a Deus. Ele não foi brincando. Eu tenho 16 munição, 11 de reserva e o revólver carregado. Agradeça a Deus, porque ninguém vai assustar sem que não leve munição, né?
levando munição. Então, aí eu segui por tal, com o braço quebrado. Aí chegou lá do hospital, a gente foi para a delegacia. Aí chegou lá, era uma polícia feminina, a policial falou, o senhor cometeu, a delegada falou, você cometeu 3 crimes, sem fiança, tem a mãe dela com o braço quebrado, ela gestante, então é sem fiança. Aí eu só olhei e pensei, nós estamos no Brasil, a demora é aparecer um dinheiro. E ficava assim na minha mente, martelando, eu vou matar vocês, eu vou matar vocês, ficava aquilo na minha mente, na minha mente. Aí eu falei, eu vou embora. Falei, eu vou embora. Aí, no dia seguinte, aí liguei para minha prima, no dia seguinte minha prima arrumou uma casa para nós lá na Zona Sul. Mas para qualquer efeito a gente ia embora para Bahia. E eu no deserto, braço quebrado, cadê meus clientes, cadê meus vizinhos, cadê meu apartamento? Aquela situação assim, bem terrível. E a Bianca passou-se uns 3 meses, foi mais difícil ainda, muito difícil. Aí um colega meu, um conhecido na verdade, foi cortar o cabelo em uma cabeleireira amiga minha e falou... Aí ela falou, você ficou sabendo o que aconteceu? Aí ele falou, como assim? Contou a história para ele. Aí ele não aceitou. Só que eu acredito, pastor, que foi Deus. Porque quando a pessoa não teme ao Senhor, alguma coisa ele tem que temer, né? Aí ele falou, não acredito, ela é mãe de família, aqui da vila. Poxa vida, essa menina não tem parente? Como pode ter deixado a menina sair da casa assim, nessa humilhação? Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí eu ficava lá e eu chorava, porque eu só ficava sabendo que ele estava nas portas do prédio, os colegas chamando ele de Lindenberg. Vocês lembram da história de Lindenberg, né? Aí ele era o Lindenberg, eu numa tristeza tão grande, eu falei, Senhor, como é que pode? Eu estou na tua casa te servindo, lá orando nas madrugadas, te buscando, Pai, pelo amor de Deus, como é que pode acontecer isso? E assim era desespero, noites e noites e noites, e claro, noites e noites sem dormir, enfim. Aí eu recebi um telefonema, aí era ele, falou assim, tem como você estar aqui nos prédios, eu estava na Zona Sul, tem como você estar aqui nos prédios, no sábado. Aí eu falei, eu vou. Ele falou, você só vai falar a verdade, tudo que aconteceu. Ele falou, você não pode, você não é bandida, você não pode sair correndo, nós não estamos numa terra sem lei, né? Não pode acontecer isso. Eu falei, eu vou. Quando eu falei vou, desliguei o telefone, chorei, ficava lembrando daquela cena, sabe? Ficava lembrando daquela cena. E no dia seguinte que eu fui buscar a mudança dela, foi muito mais humilhante. Foi muito humilhante, porque os parentes dele vinham em cima de mim toda hora. Teve um primo dele que botou o dedo assim no meu nariz e falou assim, sabia que você tem que morrer? Você tem que morrer, porque X9 tem que morrer. Só que eu pensava que X9 era mulher fofoqueira. Aí eu pensava, eu não falava nada. Eu só pensava assim, como que eu sou fofoqueira se eu não conheço esse menino? O que foi que eu falei dele? Eu não falei dele. Eu não conheço, como que eu sou X9? Só que a minha vizinha de baixo, ela entende dessas coisas. Aí ela jogou os peitos dela nas costas dele e falou, então, amigo, você que sabe por onde é mais perto, vida paga é com vida, você que sabe. Aí ele achou alguém que falava a língua dele, entendeu? Quando era eu, a mãe boba da igreja, deitava e rolava, os parentes, tudo. O pai dele falou assim, seu braço está quebrado? Ainda foi bem feito, isso aí foi pouco para você. Que Deus a tenha. Aí eu peguei as coisas dela, ele não queria que eu levasse. Aí minha vizinha falou, olha, vocês vão deixar ela levar, porque a geladeira está sem pagar, está no nome da mãe dela, vocês sabem que ele não comprou nada, foi tudo que saiu dela, então vocês não têm direito a nada, ela vai levar as coisas sim. Aí o velho falou, não vai levar nada, porque meu filho já está preso, no segundo dia isso. Aí ela falou assim, então, se o senhor não deixar, ela vai chamar a polícia de novo, aí vai ser pior. Peguei as coisinhas e fui embora. Aí, pastor, quando foi no dia da reunião, se é que se pode chamar de reunião, e para mim foi muito difícil, porque assim, eu era da limpeza, eu nunca tinha experiência, para mim essas coisas eram na Cidade Alerta, para mim eu só via na Cidade Alerta, negócio de reunião, de essas coisas, para mim, então de repente eu me vi de obreira da Mundial numa reunião dessa, né, que tem outro nome. Eu me vi no
situação essa, mas assim, eu creio que foi para hoje eu estar aqui glorificando o nome de Deus, para mim tomar posse de novo do meu apartamento, para mim criar minhas filhas aqui, para Deus me honrar, para vocês verem quando a gente confia e acredita em Deus, Deus faz a diferença. E ele vem por uns caminhos, porque assim, os pais dele eram cristãos, era porque ele morreu, né? Então assim, esse menino estava desenfreado, então se ele não temia a Deus, eu acredito que foi permissão de Deus. Aí eu peguei, vim embora, né? Aí os meninos pegou, falou um monte para ele, falou um monte por que aconteceu isso, ele tá pensando o quê? Que é terra sem lei, se eu tivesse um marido, se elas tivessem um pai, isso não teria acontecido, só que agora a história muda, Se caísse e acontecesse alguma coisa, eles iam fazer com a mãe dele igual estava meu braço, e até ele parar ia subir um por um. Aí o irmão dele se apavorou, aí graças a Deus, tirou daqui, foi para Minas. Aí a Bianca com um barrigão da Ana Laura, um barrigão, e só que aí eu vi assim, uma menina que se apaixonou pela pessoa errada, mas uma menina que não ouviu a mãe, uma menina que não ligou para as coisas de Deus, para o ensinamento, o que eu ensinei, o que ela aprendeu na igreja que a gente estava. Uma menina rebelde e tomou uma decisão errada, e quando toma uma decisão errada, sem consultar Deus, muitos pagam preço. Eu paguei preço, ela pagou preço, eu tenho meu braço atrofiado até hoje, mas essa história já se resolveu. Eu acredito que foi permissão de Deus para hoje eu estar falando isso e glorificando. E orgulhosa da mulher que ela se tornou, da mãe que ela é, da cristã que ela é. E a Bianca, com 9 anos, ela foi obrigada a ser adulta, porque só tinha nós, eu saía para trabalhar, ela tomava conta da irmã dela. Então, assim, ela amadureceu sem ser o projeto dela, sem ser natural. Porque, assim, infelizmente, tinha uma cobrança, eu exigia muito dela, a sua irmã, porque, assim, eu vim de uma família que os mais velhos olhavam os mais novos para os pais trabalhar. E ela era mais velha, eu não tinha ninguém, e eu cobrava dela, entendeu? Então, praticamente, teve uma hora que ela não teve infância. Só que ela despertou muito cedo. Mas teve, assim, essa cobrança dela e, Bi, te peço perdão, filho, se a mãe errou. Foi tentando acertar. Se a mãe errou, me perdoe, Bi, me perdoe. Você foi maravilhosa, você foi, sim, divina. E ninguém tem culpa do que aconteceu. O que aconteceu, a culpa é que teve uma rebeldia, que você não deu ouvido para o Senhor, nem ouviu para quem mais te amava, que era eu. Mas enfim, já passou, me desculpa. Aí ela, no dia da minha mudança da Zona Sul para cá, ela entrou em trabalho de parto. Aí voltou tudo de novo. Eu falei, como é que eu vou ver essa menina? Filha de quem é? Como é que eu vou conviver? Aí, quando ela entrou em trabalho de parto lá no hospital, a médica, sem saber de nada, falou, mãe, já está coroando, vem ver. E eu ficava ali assim, tão apreensiva. E quando ela estava já para ganhar neném, eu falava assim, Deus, abrevia os dias de vida dessa criança. Não deixa vir, não. Abrevia, Senhor, não permita. Vai ser muito difícil para mim olhar. Como é que eu vou olhar? Deus, não deixa. Senhor, tem misericórdia. Aí, eu fiquei olhando. Quando a menina nasceu, a cara do pai, eu entrei em desespero. Eu chorava muito. Eu, meu Deus, tem misericórdia. O que é que eu vou fazer, Senhor? Toda hora que eu olhar para essa menina, eu vou olhar para o meu braço. Vai ser muito difícil. Aí ela ganhou. Aí a minha colega ligou. Vânia, aí eu digo, a menina é feia. É a cara do pai. Vânia, não fala isso. Eu digo, a menina, só misericórdia. Aí, quando eu não fui nas visitas, ela teve 3 visitas, que foi cesariana. Aí ela ligou ainda na primeira visita, ela disse, mãe, a senhora não vai viver Ana Laura? Eu arrumei ela todinha para a senhora ver. Aí eu falei assim,
Vê o quê, menina? Eu tô arrumando berço aqui pra ela. Essa menina vai dormir aonde quando ela chegar? Tem que ficar arrumando as coisas. Não quis. Aí trouxe Laura pra casa, já tava com o berço arrumado. Só que era muito momento, porque a gente fez um chá de bebê pra ela. Eu dei a saída de quarto. Mas quando a menina nasceu, foi muito difícil. Aí ela veio pra casa com a menina e eu não pegava na menina. Não queria saber da menina. Eu não sei com quantos dias foi. Quantos dias vi que ela engasgou? 8 dias? No dia seguinte que ela chegou em casa. No que ela engasgou? Foi. Achei que tinha sido mais dia, porque pra mim foi tanto dia. Aí ele engasgou, a menina engasgou e eu não encostava na menina, não encostava. Aí ela pegou, veio pro quarto e falou assim: mãe, minha filha tá morrendo, mãe, me ajuda, mãe, me ajuda. Eu levantei, peguei a menina, sacudi, a menina chorou. Falei: toma, não tem ninguém morrendo aqui não. Só que aquele ali mexeu demais comigo, porque eu falei: como que eu queria que a menina morresse e hoje eu salvei? Como que eu queria que ela morresse? E hoje eu salvei. Aí ela estava dando banho na menina o tempo inteiro, quando foi um dia, não sei quantos dias, que sou muito ruim de dia. 12 dias. 12 dias? Eu não queria saber da menina, mesmo assim eu não queria saber da menina, ficava apreensiva, eu não queria saber. Aí ela foi dar banho na menina, todo dia ela acertava, nesse dia ela não acertou. Aí eu fui, levantei, botei a mão na água, a água pelando. Aí eu falei: ei, é hoje mesmo que tu vai matar ela? Ela disse: oxe mãe, por quê? Eu falei: a água tá muito quente, tu vai pelar essa menina? Ela disse: como assim, mãe? Eu digo: tá quente. Aí eu fui, destemperei a água e dei banho. Agora deixa eu falar, eu tô falando porque ela falou que eu não lembro disso. Eu não lembro. Aí ela disse que quando eu peguei a menina para dar banho, ela começou a chorar. Ela chorava muito. Muito. Aí nessa forma que eu vi que eu senti um pedacinho de perdão dela naquele momento, porque era um bebê que tinha chegado, ela não conseguia pegar, ela não conseguia olhar. E eu fui esfriar a água e quando eu voltei, ela já estava com ela tirando a roupa para dar banho. Então aquele dia realmente, para mim, foi, eu acho que depois do nascimento dela, o melhor dia da minha vida. Então, aí aquilo ali, para mim, foi aquele dia que o meu amor nasceu por Ana Laura. Aquele dia eu me apaixonei por Ana Laura. E essa história, a Laura ela não sabia dessa história direito, a mãe dela já tinha falado, mas parece que Deus já tinha preparado isso. Mas foi uns 3 meses atrás, eu nem sonhava que eu ia ter esse momento. Ela foi dormir comigo e eu falei pra ela, eu contei pra ela a história e pedi perdão pra ela. Você me perdoa, Laura? A avó te ama, você é a coisa melhor do mundo que aconteceu. Você me perdoa, Laura? Então assim, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. E o que eu tenho pra falar foi tudo muito difícil, não foi fácil. E teve muito julgamento, só que eu sabia que o melhor caminho era levar para a igreja, era dar o ensinamento. E todas as dificuldades da minha vida, eu nunca virei as costas para minha filha, para nenhuma das duas. Tem a Carol também, que é minha bênção, outro pedacinho meu. E eu falo assim para vocês, mães, se um dia vocês passarem por isso, não virem as costas para os filhos de vocês. Porque ele falava assim para Bianca: o quê? Você vai apanhar até umas horas, sua mãe não vai aceitar você é grávida, sua mãe não vai querer você. Só que na minha criação foi assim, minhas irmãs podiam passar o que passasse. Minha mãe falava assim: eu não mandei vocês arrumar crecreche. Ela dizia crecreche, marido, né? Vocês arrumam os crecreche de vocês, fiquem pra lá, eu não quero saber. E eu falei: não vai ser assim. É tanto que eu fiquei vários anos apanhando, e eu sabia que eu não ia poder contar com a minha mãe. Eu sabia que eu não ia. E eu aguentei, até eu dizer: quando as meninas estiverem maior, eu vou embora, eu não vou aceitar isso. E eu falei: eu vou quebrar essa maldição da minha família, que a mulher tem que apanhar, que a mulher não pode separar. Eu vou quebrar. Então, graças a Deus quebrantou meu coração e apoiei minha filha. Nunca me arrependi. E Deus tem honrado ela. Deus me honrou. Então assim, hoje eu estou vivendo o que eu nunca vivi na minha vida. Eu tenho um esposo maravilhoso, graças a Deus. Minhas filhas, meus dois genros, não tenho o que falar deles. Meninos honestos, trabalhadores, que nunca levantaram a mão para elas.
E hoje estamos aqui no caminho do Senhor, dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, Deus é bom em todo o tempo do mundo. E falo, meninas, escute a mãe, pergunta para o Senhor e não vire as costas nunca, não vire as costas para Deus. E uma das minhas tristezas foi quando uma vez eu falei, Bi, ela tinha acabado de sair, ela era obreira, ela não queria mais saber. Eu falei, filha, vamos para a igreja, vem hoje para nós congregar. Ela falou, mãe, eu não tenho mais vontade. Ela disse, eu não tenho mais vontade de congregar, eu não quero mais, mãe, eu não quero mais, eu não vejo graça. Aquele dia doeu muito, porque você fala assim, meu Deus, tanto esforço, não ficou nada. Aí ficou. É tanto que ficou, né, pastor, que nós estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje, para a honra e glória do Senhor. E obrigado, irmãos, pela atenção. Eu espero que as meninas pensem com carinho. Obrigada a vocês que vieram, que eu falei para vocês, venham, né? E Bi, mais uma vez, me perdoa. Se eu errei, foi tentando acertar, meu amor. E gratidão por tudo, gratidão. Gratidão mesmo. Primeiramente, eu quero dizer, mãe, que a senhora até aqui sempre fez o seu melhor. Você sempre deu tudo de você. E quem conhece a gente sabe disso. Que a senhora não tem nem o que pedir perdão. Hoje eu me dei conta que a Ana Laura soube detalhes da história. Não é fácil. Eu sei o preço que eu paguei por isso. Foi um preço muito alto. Então, jovens, eu suplico a vocês, ouçam a mãe de vocês. Isso não é brincadeira. São vidas. É a vida de vocês. É a vida de quem vocês amam. Não abram mão disso. E primeiramente, acima de todas as coisas, nunca, nunca, nunca vire as costas para Deus. Vocês pagam um preço muito alto por isso. Muito alto. Hoje eu louvo a Deus que Ele me deu mais uma chance de estar aqui. Mas eu poderia não estar aqui agora contando isso para vocês. Não foi ficção. Aquilo que vocês vêem na televisão é mais pura realidade. O momento em que eu quis me libertar disso foi porque durante todo o tempo que eu estive casada com ele, Deus nunca permitiu que eu engravidasse. E um dia eu pedi muito para Deus que a Ana Laura viesse ao mundo. Eu orei, eu já era entendedora, eu orei, eu jejuei, eu fiz propósito e eu quis muito que ela viesse, até que Deus me deu. E foi naquele momento que eu percebi que eu tinha que me libertar daquilo, porque senão não ia ser uma vida perdida, iria ser duas. Mas ainda assim não foi fácil, mesmo depois de tudo que a gente passou. Eu não sei explicar para vocês. O coração da gente é muito enganoso, então quando vier um sentimento além daquilo que é maior do que vocês, ore, ore, ore. E mesmo depois de tudo que a gente passou, eu não consegui entender ainda que sentimento era aquele que tinha dentro de mim. Não era para ter, mas tinha. E eu falei, Senhor, eu não consigo contra a minha carne. Se não for o Senhor, eu não vou conseguir. E eu não quero voltar para aquele abismo. Então, de novo, no mesmo propósito que eu fiz para Ana Laura nascer, eu levantava nas madrugadas, eu jejuava, eu implorava para Deus arrancar aquele sentimento, porque eu sabia que aquilo não vinha de Deus. Até que um dia a Ana Laura nasceu, eu olhei para ela e falei, Jesus, agora eu estou liberta. Então, filha, saiba que você é muito amada, muito. A mãe te desejou muito, um dia te deseja até hoje. Tá? Te amo muito. E um dia eu também orei muito para Deus, porque eu cresci sem pai. Graças a Deus eu tive a minha mãe. E diante de tudo aquilo que aconteceu comigo, de primeiro momento a Ana foi registrada no meu nome. E eu falei assim, Deus, isso tá pior, ao meu ver, né? Eu falei, tá pior do que o que minha mãe me deu, porque minha filha hoje não tem nem o nome do pai. E eu achava aquilo para mim muito importante. E eu sempre orei muito para Deus me abençoar com aquilo. E graças a Deus me mandou um esposo assim maravilhoso. Eu exalto muito a vida dele até hoje. Claro, temos nossas imperfeições, porque nenhum casal é perfeito. Mas perto do que eu vivi, eu costumo dizer que hoje eu vivo um verdadeiro paraíso. E eu tô aqui para dizer à igreja muito obrigada
Pastores, eu criei um amor assim pelos senhores e respeito muito grande a pastora, coitada, misericórdia. Mas eu louvo a vida de vocês e obrigada pelo acolhimento com a minha família, com a minha mãe, com o Adair, meu padrasto. E é isso que eu tenho para dizer a vocês. Meninas, orem, porque o inimigo ele tá solto. Ele quer laçar a gente de todos os lados. Isso não é brincadeira. Peça a direção para Deus, para que Deus sempre abram os olhos de vocês jovens, porque a juventude também não é fácil. Ser jovem não é fácil, ser jovem não é fácil. A gente acaba recebendo, como que eu posso dizer? Carga. Não, muita coisa boa aos olhos de quem tá lá fora. E o inimigo acaba tomando isso um pouco no nosso meio. E a gente acaba achando que é bom, que é o melhor. Ele sempre vai falar que é de Deus. Ele sempre vai falar que é de Deus. Ele sempre vai falar que é de Deus. Ele, por exemplo, nasceu num berço assembleano. Os pais dele tinham cargo dentro da igreja. Então, assim, nem tudo que está na igreja é de Deus. Então, só peçam para que Deus, até hoje é o que eu peço para Deus, ainda sobre mim, que Ele tire essa cegueira espiritual, porque ela existe. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Mais alguma coisa, mãe? Gratidão, Érica, por favor, meu amor, Deus te abençoe. A gente quer encerrar com louvor. Se a Érica puder nos ajudar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas confesso deu pra perceber, minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte.